Fala galera, sejam bem-vindos à terceira aula da nossa sequência sobre gráficos nos user forms, tá? Então chegou o momento da gente falar sobre os gráficos de linha. Então se você tem dúvidas sobre como utilizar, sobre como criar ou como inserir um gráfico de linhas lá dentro do seu user form, então fica com a gente até o final, assiste essa sequência de aulas completa, são 10 aulas super bacanas que vão te ajudar a fazer dashboards super legais aí dentro dos seus projetos, beleza? Então, bora lá para o Excel e lá a gente vai desenvolver essa estratégia de gráfico de linhas para você entender tudo o que precisa saber. Bom, galera, então esse daqui é o nosso Excel. Aqui a gente tem os dois gráficos que nós fizemos na aula passada, tá? Então, lembrando, eu vou continuar o que a gente fez na aula 3 dessa sequência, são 10 aulas na sequência, tá? Então, se você não assistiu a aula 2, volta ali na nossa playlist e assiste, que isso a gente vai só continuar o nosso trabalho, beleza? Bom, o que a gente tinha feito? Só para a gente recapitular de forma rápida. A gente veio aqui nessa guia dados, a gente criou aqui uma base de dados, né? Inclusive eu aproveitei o vídeo anterior para mostrar para vocês a forma que eu costumo utilizar para criar dados aí aleatórios, né? para a nossa base. Volta e meia eu vejo pessoas, né, procurando, né, sites ou softwares que geram dados para você poder fazer treinos aí no Excel. E aqui o próprio Excel faz isso, né? Então, como a gente viu, ou seja, dá para fazer isso com o próprio Excel, né? E até comentei, se vocês tiverem interesse de aprender como usar, por exemplo, o ChatGPT para fazer isso para você também de forma mais automática, é só deixar aqui nos comentários, a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Bom, mas o que a gente fez aqui? Olha, a gente criou uma data, um vendedor, uma categoria, um valor. E a gente criou aqui uma categoria, alguns vendedores, né? Então temos 6 vendedores aqui na nossa empresa e temos 4 categorias aí de produto, né? E a gente fez algumas fórmulas aqui para analisar quais são ali a taxa de venda, né? O quanto a gente vendeu por cada categoria, onde definimos uma meta ali de vendas para esses vendedores. E aqui a gente define qual vendedor a gente quer analisar e aí ele vai mostrar para a gente aqui a base, né, então, de resultados que esse vendedor atingiu, considerando aqui também esse atingimento. Né? O que acontece nessa situação, galera? Com isso a gente mostrou aqui o gráfico aqui de colunas, né? Ele foi bem legal para a gente fazer comparação mensal, porque eu consigo visualizar com velocidade como está o meu desenvolvimento. Só que eu tenho um grande problema aqui ainda nesse gráfico. Né? Eu não consigo encontrar ou descobrir com velocidade aqui, ou com facilidade, quantos foram os meses, né, que a Ana, que é a vendedora que a gente está analisando aqui agora, que a Ana atingiu a meta. A gente acabou de ver que a meta dela é de R$ 5.500 por mês, né, de vendas. Então eu sei que estaria aqui no meio entre 5 e 6 mil, mas ainda assim fica meio ruim de ficar analisando isso, tá? Então por que a gente deixou isso parado aqui, né, para a gente poder completar? Porque para a gente colocar esse tipo de informação, a gente vai mudar o tipo de gráfico, né? Então, por que a gente vai mudar? Porque eu quero uma ideia de atingimento de uma meta, né? E essa meta normalmente fica muito mais interessante, muito mais claro para a gente se ela for definida com base em uma linha, né? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre gráficos de linha, que servem para duas coisas principalmente. Ou para definição de um ponto que você deve atingir como uma meta, por exemplo, como é o caso dessa estrutura que a gente falou aqui agora, usando um gráfico composto, ou quando você quer demonstrar o desenvolvimento de alguma coisa ao longo do tempo, que é justamente o caso do segundo gráfico que a gente vai fazer aqui nessa aula de hoje, tá bom? Então, sempre pensem nisso. Gráfico de linhas ou uma meta, né, um valor que você quer buscar, que você quer atingir, né, você quer demonstrar isso ao longo de um tempo, ou ele é justamente o desenvolvimento de alguma coisa ao longo do tempo. Por exemplo, o nosso trabalho aqui vai ser demonstrar o quanto que essa empresa foi faturando ao longo do tempo. E aí faz sentido o gráfico de linha, porque a gente consegue fazer essa demonstração de forma evolutiva, mostrando tendência, o que ajuda a gente na análise e na tomada de decisão, tá? Lembrando, a gente está falando sobre gráficos e gráficos servem para tomada de decisão, tá? Um ponto muito importante, eu sempre falo para os alunos nos cursos,
eu falo para os alunos de mentoria, não adianta fazer gráfico para ficar bonito, tá? Então a gente não faz gráficos no Excel, no Power BI ou qualquer ferramenta que você quiser usar só para ficar bonito, só porque está na moda falar de dashboards ou de painéis de indicadores ou de KPIs ou qualquer outro nome que você dê para esses seus conjuntos de gráficos, tá? A gente faz gráficos que sejam pertinentes para nossa aplicação. E não é bom ter um mundo de gráficos, né? Você não quer ter 20 gráficos para analisar. Isso não faz sentido. Isso, na verdade, é contraprodutivo durante a sua análise de dados. Tudo bem? Aproveitando que a gente já tem uma base aqui definida, o que a gente está fazendo aqui? A gente está seguindo 3 passos que são primordiais para você criar um bom painel de indicadores. Quais são esses passos? Primeiro, a gente definiu uma base de dados organizada, tá? Então, e não comece, ou melhor, não tente começar a fazer gráficos sem você garantir uma base de dados organizada. Se você ficar tentando construir seus gráficos, seja o gráfico que for, com uma base estranha, bagunçada ou pouco confiável, você vai sofrer demais, você não vai conseguir. Ou você vai chegar num gráfico que não serve para nada, porque você não pode confiar nele. Tá? Então, toma cuidado com isso. E eu vejo bastante gente, às vezes até por uma certa pressa, que acaba tentando ali trabalhar com uma base bagunçada, uma base meio torta, né, que não funciona direito. Segundo passo, que a gente também já fez, a gente define quais são os cálculos, a organização dos números. Percebe que a gente criou aqui a nossa base de dados, mas a gente não está usando os gráficos da base diretamente. A gente fez um tratamento desses números, né? Tanto nessa tabela aqui, para fazer aquele gráfico de barras, quanto nessa outra tabelinha, para a gente fazer lá o nosso gráfico de colunas. Tá? Então, a gente não vai usar as informações diretas da base de dados. Esse é o segundo ponto que eu vejo o pessoal sofrer, né? Porque às vezes o pessoal quer uma coisa muito pronta, tá? E não é bem assim que as coisas funcionam. A gente precisa ter ali um certo desenvolvimento, um certo trabalho com esses nossos dados. Né? Eles precisam falar com a gente, né? Eles precisam estar prontos. Eu tinha um professor de estatística muito tempo atrás que dizia que a arte da estatística é você torturar os números até que eles falem o que você precisa. Então, e é mais ou menos isso mesmo. E eu vejo, às vezes, o pessoal não fazendo isso, né? Então, não cumprindo aí com esse passo, tá? Então, é importantíssimo. E depois disso, então, depois que eu já tenho a base organizada e confiável, depois que eu já fiz essa organização dos números, né? Então, eu fiz a parte matemática da coisa, aí sim eu chego nos gráficos, aí sim eu posso pensar em como vai ficar um layout, como que eu vou apresentar e tudo mais. Então tem todo um processo. Tanto que aqui eu ainda não me preocupei em deixar nenhum gráfico bonito. Na verdade eu só coloquei os gráficos aqui. Tudo bem? Então foco nisso porque é onde eu vejo os alunos errarem sempre. Beleza? Bom, então chega de história. Como é que a gente faz para inserir aqui essa questão de metas? Né? Eu já deixei isso aqui na aula passada já pronto pra gente, até pra gente não perder muito tempo. Aqui na nossa guia de dados, eu já deixei repetindo, né? Então, propositalmente, a meta, tá? Então, por que eu fiz isso? Porque agora, deixa eu tirar aqui um pouquinho o zoom, agora a gente vai poder vir aqui no nosso gráfico, clicar com o botão direito, vir aqui em selecionar dados e vai aparecer essa janelinha que às vezes a gente não gosta muito dela, né? Do lado esquerdo dessa janela, você vai ter que a gente chama de série. O que é a série? São as informações, tá? Então já tem uma série aqui, olha, que está como série 1, porque eu não mudei o nome dela, inclusive eu vou mudar agora, tá? Eu vou vir aqui em editar, vou voltar aqui na minha base de dados. Essa minha série 1, ela está falando das vendas, tá? Então eu até cliquei aqui para ele copiar o nome, tá? Então é o resultado de vendas que essa pessoa teve, tá? Beleza? E agora eu vou adicionar uma nova série, porque é uma segunda informação, ok? E eu vou vir aqui em dados, que vai ser a minha meta. Então eu cliquei aqui em meta e no campo de baixo ele vai estar isso igual a 1 aqui, né? Isso aqui é só para fazer o gráfico inicial, então não se preocupe com isso, eu vou sobregravar isso. E vou colocar aqui, olha, essa linha onde está repetido
o valor de meta, tá? Lembrando, aqui eu estou trabalhando com o que a gente chama de meta flat, né? Ou seja, uma meta constante, que todos os meses é igual, ok? Isso nem sempre acontece. Você pode sim ter metas que são flutuantes, né? Metas que vão variar aí, um mês é 5,5, no outro mês é 2.000, enfim, ou no próximo mês vai ser 7.000 e pouco, depende, né? Depende da sua estrutura. Isso é super comum e muitas vezes é mais adequado do que uma meta constante. Por exemplo, estou falando de vendas aqui. Muitos produtos e serviços dependem de sazonalidade, ou seja, uma época do ano ou algumas épocas do ano que vende mais. Por exemplo, chocolate, né? Quem vende chocolate ou itens, né, com chocolate vendem mais ou com mais facilidade durante Dia dos Namorados, Páscoa, momentos ali em que a gente compra mais chocolate. Por conta disso, esse é um momento que eu já espero vender mais, né? Então, se o meu normal é vender R$ 5.500, na Páscoa eu espero vender talvez o dobro, enfim, um valor mais alto do que o normal. Então, isso também entra em consideração e faz sentido. Talvez logo depois da Páscoa para essa empresa ela não venda tanto chocolate, porque todo mundo já comprou, às vezes já está um pouco saturado daquele produto, daquele serviço, então dá uma queda nas vendas. E perceba que eu estou colocando um cenário aqui onde isso é natural e esperado, ok? E eu estou usando um exemplo simples, pensando que todo mundo consegue, eu acredito que, visualizar isso acontecendo, mas todo tipo de produto, todo tipo de serviço tem uma certa sazonalidade, tá? Então isso é muito comum e é importante que a gente entenda qual é essa sazonalidade ou quais são as características críticas, né, ou específicas que o nosso produto ou nosso serviço tem, tá? Mesmo que a gente não seja um empreendedor, mesmo que a gente trabalhe dentro de uma empresa, é muito importante a gente conhecer isso para tomar decisões ali mais coerentes, tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Vou vir aqui, vou dar OK e ele vai adicionar, olha, uma série laranja com todos os valores repetidos, né? E eu não preciso mexer em mais nada aqui, então eu só vou dar OK, ok? O que eu vou fazer agora? Estou aqui com o meu gráfico, percebe que ele fez agora, então, duas séries de colunas, né? Uma série azul e uma série laranja. Essa minha série laranja eu quero transformar em uma linha. Como que eu faço isso, né, com o gráfico já pronto? Eu vou vir aqui, olha, em design do gráfico, então eu estou com o gráfico selecionado, design do gráfico. Vou vir aqui, olha, em alterar tipo do gráfico. E aqui eu tenho todos os tipos de gráfico, inclusive nessa sequência a gente vai falar sobre vários desses tipos de gráficos aqui, tá? Então não perde as próximas aulas, já se inscreve no canal se você não for inscrito, porque toda terça e quinta, 11h30 da manhã, a gente tem vídeo novo e essa série vai ficar super legal, a gente falando aí de todos os gráficos que o Excel tem, ou talvez quase todos os gráficos que o Excel tem disponível para você. Como fazer, como usar e como aplicar no Userform, beleza? Bom, vou vir aqui, olha, em combinação, e aí o Excel ele já é inteligente, ele já sabe quais são as combinações comuns ali, então ele já traz aqui pra gente alguns exemplos, tá? Então ele trouxe ali, olha, coluna com linha, que é justamente o que eu quero usar, né? Ele tem aqui a coluna que ele chama, né, de que é quando você coloca tanto a coluna quanto a linha em eixos diferentes. Percebe que ele mudou aqui de posição, tá? Então no primeiro exemplo ele está colocando os dois no mesmo eixo. No segundo ele adicionou um eixo lateral na direita e colocou ela lá em cima. Quando que eu faço isso, Lucas? Quando são assuntos que são de alguma forma relacionados, por isso você está colocando no mesmo gráfico, mas não são interdependentes, né? Então, ou tem grandezas diferentes. Como assim? Imagina que isso daqui acontece numa loja física, por exemplo, né? Então imagina que é um local onde as pessoas vão para fazer a compra desses produtos ou desses serviços, tá? Eu possivelmente teria uma dúvida como, será que quando entram mais clientes ou entram mais pessoas na minha loja, eu vendo mais? Perceba, olha a pergunta, né? Então, será que quando entram mais pessoas, eu vendo mais? Por que essa pergunta pode ser interessante? Aqui tomando como um exemplo. Porque se isso for verdade, toda vez que entra mais pessoas, eu vou conseguir vender mais, então
eu vou fazer medidas, vou tomar ações que façam com que mais pessoas venham até a minha loja, percebe? Agora, se eu perceber que não, né, não é bem assim. Não basta eu colocar alguém na porta da minha loja chamando, né? Falando, olha, entra, vem conhecer o meu produto, vem conhecer o meu serviço, colocar outdoor, colocar propaganda aí na internet, enfim, fazer o que eu quiser fazer. Às vezes eu vou descobrir que, poxa, as vendas não crescem tanto assim. Então, olha que interessante. Nessa segunda situação, eu já não vou investir tanto nisso, eu vou mudar de estratégia, porque eu percebo que tem alguma outra coisa que me faz vender mais, tá? Então, colocando aí esse tipo de situação. E nesse caso, eu tenho unidades de medidas diferentes para essas duas informações. As vendas é dinheiro. A quantidade de pessoas que entram na minha loja seria unidades, né? Então, seria unidade de pessoa, tudo bem? Então, nessa condição, eu trataria como um eixo próprio, né? Então, eu trabalharia aqui com dois eixos. Mas nessa situação, eu quero um único eixo, tudo bem? Eu tenho aqui outro que é comum também, que é o gráfico, né, de colunas com área. Ele serve basicamente a mesma coisa que o gráfico de linha. A gente vai entender isso aqui quando a gente for falar de gráfico de área, tá? Então vai ter uma aula específica só para falar disso. Ele é um pouco parecido com o gráfico de linha. E a gente tem aqui a opção de você criar do jeito que você quiser, tá? Então você também pode fazer a combinação, criar a combinação que você quiser para o seu gráfico, tá? Então não se preocupa com isso. Isso aqui é uma ideia que o Excel passa para você porque são as combinações mais usadas, tá? Bom, mas eu quero exatamente isso daqui mesmo, então eu só vou dar OK. E daí, olha que interessante. Agora, toda vez que o gráfico, né, ele passou ali da linha laranja, né, então eu já sei que eu bati a meta, né? Então eu já sei aqui exatamente que foram 4 meses ali que a gente conseguiu bater a meta de 12. E teve agosto ali que ficou em cima da meta ali, foi por R$ 9 que ela não bateu. Então poderia até considerar esse mês como um mês bom, talvez, dependendo aí de como funciona lá na minha empresa, tá? E teve ali julho também, que foi bem quase, né, bem pertinho. Percebe que agora minha análise já melhorou bastante, já facilitou muito só por conta de ter essa linha de meta ali. Então é por isso, esse é o objetivo, tá? Quando eu falo de você buscar um ponto, né, buscar um objetivo. Agora, esse mesmo raciocínio não faz o menor sentido, por exemplo, com gráficos de barras, né? Eu já vi, por exemplo, gente colocando linhas verticais aqui, né? E para fazer isso você precisa de um gráfico de dispersão. Não é nem com o gráfico de linhas que faz isso, mas coloca uma linha vertical aqui no gráfico de barras, né? Isso não faz o menor sentido, porque esse gráfico ele não foi feito para isso. Olhar isso na vertical não faz sentido, tá? Então, se você precisa fazer essa questão de atingimento, a melhor combinação que você tem, principalmente quando o atingimento ao longo do tempo, né? Então, você tem vários momentos para analisar, como a gente está analisando aqui vários meses, a melhor combinação que você vai ter é ir para o simples, fazer ali o arroz com feijão que dá certo, que é justamente colunas com linha. Linha na meta, colunas ali nos seus atingimentos ou nos seus valores dentro de cada período analisado. Tudo bem? Comenta aqui embaixo se você já inventou um gráfico para poder mostrar aí no seu trabalho, fazer aquela apresentação, e qual foi o gráfico que você já inventou, já utilizou, que é diferentão, né? Se os comentários forem legais com relação a isso, eu vou colocar uma aula adicional aqui ensinando a fazer uns gráficos esquisitões aqui para vocês, né? Diferentões, que eu sei que o pessoal às vezes gosta de inventar sobre isso, mas para isso eu quero ver a criatividade de vocês aqui, o que vocês já inventaram de gráficos diferentes, beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Agora que eu já tenho então meu atingimento de meta, eu tenho ali as categorias que mais venderam para mim, eu vou querer descobrir o quanto que a minha empresa tem de crescimento nessas vendas ao longo desse ano, né? Para saber disso, eu vou utilizar aqui uma outra base, tá? Então eu já tenho minha base de dados aqui de vendas, eu vou calcular agora para descobrir como é que fica essa condição. Para isso, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui e vou criar uma nova tabelinha de contas, tá? Pra gente. A primeira coisa que eu preciso fazer é definir quais são os ranges de datas que eu vou trabalhar, tá bom? E aqui eu vou utilizar o simples, né? Então eu vou colocar aqui, olha, período. Então eu estou trabalhando aqui da forma mais simples possível porque as fórmulas não são o meu foco, tá bom?
No período, eu simplesmente vou colocar, como eu já sei que esse é o range, 1º de janeiro de 2023. Tá? Então, porque eu já sei que começa ali. Se eu não soubesse, eu poderia usar aqui, por exemplo, uma junção da fórmula mínimo e da fórmula fim mês para descobrir qual é o primeiro dia do primeiro mês daquele range, por exemplo. Né? Então, seria possível para deixar isso aqui automático. E aí, se a pessoa começou a preencher de março, por exemplo, ele vai começar a contar aqui de março e sempre vai atualizando isso, tá? É possível. Bom, depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui e vou colocar quanto que a gente teve de valor vendido, então, nessa situação. Tá? Então, vou colocar aqui valor, tá? Então, vendas, na verdade, tá? E depois disso, isso daqui vai ficar para uma aula um pouco mais para frente, mas eu já vou deixar preparado aqui pra gente. É o seguinte, eu vou pegar aqui também essas categorias que eu tenho aqui, tá? Então eu vou selecionar essas categorias que eu tenho aqui, vou dar um Ctrl C e vou trazer aqui, clicar com direito e vou colar transpondo aqueles valores. E aí ele vai colar aqui para mim na horizontal, tá? Para quem não pegou, colar transpondo é esse que tem essas duas setinhas aqui, uma para horizontal e uma para vertical, tá? Ou ali o T, né, de transpor dele. E aí ele vai colar aqui dessa forma pra gente, tudo bem? O que eu vou fazer depois disso? Então agora que ele já está alinhado ali para mim, eu vou colocar uma fórmulazinha aqui, lembrando essas fórmulas depois vão ser substituídas lá pelo VBA, porque eu quero ensinar vocês como colocar fórmulas nas células com o VBA. Eu percebo que é um assunto que a gente não fala muito. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, né, para fazer essa soma, eu vou usar uma fórmula parecida com o que a gente usou aqui, olha, a boa e velha soma Cs, tá? Então, igual a soma Cs, estou abrindo aqui o parênteses, e aí qual que é o intervalo de soma? Ou seja, onde estão os dados que eu vou somar? Como eu estou fazendo, já avisei isso na aula passada, vou repetir, como eu estou fazendo aqui, eu vou refazer essas fórmulas, eu não estou me preocupando com o desempenho do projeto, tá? Se eu tivesse me preocupando com o desempenho, eu não faria o que eu vou fazer aqui agora, que é pegar a coluna inteira, tudo bem? Não façam isso nos seus projetos que vocês vão realmente utilizar. Definam ranges inteligentes. Nesse caso, uma forma seria utilizar tabelas para isso, tá bom? Eu não vou entrar no mérito de tabela nessas aulas, porque se eu fizer isso a gente vai muito longe, né? Então eu vou deixar no final dessa aula, eu vou deixar para vocês um link para vocês, caso vocês tenham interesse, assistir um tutorialzinho. Se eu não me engano, são 3 vídeos ensinando como você trabalha certinho com tabelas, aí os truques que você pode usar, por que isso é mais fácil, onde é melhor, onde que não é melhor, para você entender os benefícios, tá? Então lá foram, se eu não me engano, 3 aulas. Não dá para falar isso nessa daqui, senão eu vou mudar o foco da aula. Tá? Então eu estou fazendo desse jeito. Eu sei que você ou faz ou conhece alguém que trabalha assim com Excel também, usando colunas inteiras. Não faça isso, tá bom? Isso piora muito o desempenho do seu projeto, beleza? Bom, eu vou somar então os valores da coluna D com ponto e vírgula. Vou colocar aqui o intervalo de critério. Né? Então o primeiro intervalo, né, que eu vou ter, na verdade o único intervalo que eu tenho, é justamente aqui o da data. Né? Então a coluna A, tá? Ela precisa ser maior ou igual e comercial para concatenar a informação, maior ou igual do que o que, né? Do que a minha célula AB2, que é onde eu digitei 1º de janeiro de 2023. Então tem que ser a partir daquela data. Ponto e vírgula. A minha coluna A, né? Então o mesmo critério, a minha própria coluna A também precisa ser, abre aspas, menor ou igual, fecha aspas, e comercial. Esse é comercial eu costumo falar quando eu estou digitando como do que. Isso me ajuda a lembrar dele. Né? Então, normalmente falo maior ou igual, menor ou igual do que. Isso para mim é o símbolo de comercial, tá? Uma mania meio boba que eu tenho. E aqui eu vou colocar qual que é o meu critério. Então, tem que ser menor ou igual do que o fim do mês. Né? Então, eu vou colocar aqui fim do mês. Abro lá o parênteses. De quem? De AB2, que é a minha data inicial, ponto e vírgula, com offset de 0 meses. Ou seja, daquele mês mesmo. Fechei o parênteses do fim mês, fechei o parênteses do soma Cs. Isso daqui, eu vou arrastar isso aqui para o lado para fazer as outras categorias ali, tá?
Então, o que eu já vou fazer aqui? Eu já vou travar aquilo que precisa ser travado. A minha coluna D vai ser travada, porque eu estou sempre somando os valores. A coluna A, porque eu estou sempre olhando para as datas, então também serão travados. Estou usando o F4 aqui para travar isso com facilidade, tá bom? Lembrando, se você tiver no notebook lá, tem a segunda função, né, o FN. Então, se ele não for aí para você com F4, é só apertar FN e F4 vai funcionar, tá bom? O AB2, né, eu quero que seja travado, mas só na coluna. Então, eu vou apertar aqui F4 três vezes. Então, vai ficar cifrão AB2, tá? Então, é só um cifrão. A mesma coisa aqui no fim mesmo, ok? Então, mesma coisa ali no fim mesmo. Dei Enter e ele já trouxe aqui para mim o resultado. Vou colocar ele em dinheiro, né, em moeda contábil ali. E agora eu vou arrastar aqui para o lado. Arrastei para o lado, percebe que vai dar o mesmo valor e fica tranquilo que é isso mesmo aqui por enquanto. Por quê? Agora eu vou colocar um próximo critério, vou aumentar um critério. Eu quero que ele some nessas condições, mas só o que é planilhas personalizadas. Como que eu faço isso? Vou vir aqui no final, entre os dois parênteses, tá vendo? Vou colocar um ponto e vírgula e vou colocar um terceiro intervalo de critérios. Qual que é o intervalo de critérios? Vai ser agora a categoria, que é a minha coluna C, já vou deixar ela travada, ponto e vírgula, tem que ser igual a esse texto que eu tenho aqui em cima. E vou deixar travado no meu, na linha agora, então ficou AD1, AD cifrão 1, tá? Então travado na linha, não na coluna. Feito isso, caiu lá para 14.156. Então a gente vendeu no período ali de janeiro, né? Então no mês de janeiro eu vendi R$14.156 de planilha, por exemplo, quem dera, né? Depois vem aqui a questão de cursos online, de cursos EAD e de consultoria empresarial. Então percebe que assim facilita a minha vida, tudo bem? Na linha aqui de baixo, agora eu vou fazer o próximo mês. Para fazer o próximo mês, eu vou usar outra forma, igual data M, abrir o parênteses e vou colocar a data de cima, ponto e vírgula, mês, né? Eu vou jogar um mês para frente, tudo bem? Então, com isso, agora é só eu transformar ele no formato de data para ficar agradável. E aqui eu posso só dar um Ctrl D, né, com tudo aqui selecionado, e ele vai somar ali para mim os valores. E eu já tenho aqui o quanto que foi vendido nesse outro período. Depois disso, vou arrastar aqui até dezembro, né? Então, até arrastei uma linha a mais, vou tirar. Arrastei até dezembro, eu tenho ali já definido para a gente todos os períodos, todas as categorias e todos os valores que foram vendidos. Fica bem bacana para a gente, tudo bem? Ótimo, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui, vou mudar aqui essas condições, né, de apresentação, digamos assim, né? Então cores e tudo mais, como eu sempre faço. Colocar em azul, negrito, com letras brancas, que é o padrão que eu utilizo com frequência. Bom, agora, para que eu fiz isso daqui, né? Onde que eu vou usar isso? Eu vou pegar aqui as vendas por enquanto, tá? Então eu vou pegar aqui as vendas por enquanto e vou inserir aqui um gráfico de linhas pra gente, tá? Então, vem aqui com o gráfico de linhas, vou pegar esse primeiro mesmo. E aí eu já tenho aqui o meu gráfico de linhas pronto, tá? Mais uma vez, não vou me preocupar em deixar ele bonito nem nada do tipo, ok? Vou vir aqui, vou tirar esse título que eu odeio ele, tá? Então tirei. Vou dar dois cliques aqui na minha série, na verdade até antes disso, vou clicar com direito, selecionar dados. Vou vir aqui, olha, em os rótulos, né, do meu eixo, vou colocar em editar, vou selecionar aqui minhas datas. Isso vai colocar as datas aqui embaixo pra gente, tá? Ok. Só que assim ela ficou ruim de ler, né? Porque ela ficou muito grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar dois cliques aqui nela. Vai aparecer aqui pra mim essa janela lateral de formatar eixo. Vou vir aqui embaixo, tá? Vou vir em número, última opção, número. Já está em data, ele já sabe que isso é uma data. Eu vou trocar o tipo da data. Vou colocar esse aqui, olha, tracinho 12, fica bem mais agradável, tá bom? Depois eu posso só dimensionar melhor isso daqui para ele caber ali legal. Isso aí eu posso, é a parte de perfumaria, né? Eu posso ajustar isso depois. Vou dar aqui um Ctrl X no meu gráfico e vou colar ele aqui junto dos outros, ok? Então eu tenho ali gráfico 1, gráfico 2 e gráfico 3 aqui já prontinhos pra gente. Poxa, Lucas, mas beleza, como é que funciona essa questão aqui de gráfico de linhas, né? Por que você falou que isso aqui é com relação a tempo?
Vamos entender um pouquinho esse gráfico. Deixa eu até aumentar ele aqui um pouquinho para ficar mais legível aqui para a gente. Esse gráfico ele é muito bom com relação a tempo por conta da tendência, tá? Então, e isso é um ponto que eu percebo que na hora de analisar a gente deixa de lado, tá? Isso daqui é importantíssimo. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou clicar aqui na minha série, ok? E vou vir aqui, olha, em design do gráfico, tá? Adicionar elemento do gráfico, tenho aqui, olha, linha de tendência. Isso daqui é um negócio que o pessoal coloca, às vezes só para ficar bonito, coisa do tipo, mas isso aqui é muito importante. Aqui, olha, eu tenho linha de tendência linear, ok? Muitas vezes isso aqui faz sentido para vocês, tá? Olha que interessante. A partir daqui, olha como fica mais claro saber para onde está indo as vendas da minha empresa, né? Se eu for analisar aqui a minha estrutura, né, até por coincidência ou não, aqui, até porque eu gerei dados aleatórios, mas as vendas da minha empresa estão constantemente caindo. Então, olha que interessante. Por que eu penso desse jeito? Porque entre abril e maio, teve uma alta. Né? Então, a gente teve uma alta. Isso daqui, se você está olhando só o ponto, se você olha e fala, olha, esse mês eu vendi 49.500 praticamente. Nossa, eu vendi legal, vendi bem, né? Talvez vendi bastante. Isso aqui poderia te enganar. Imagina, né? Você começou lá, o trabalho da sua empresa, vendeu 52 mil em janeiro. Aí chegou fevereiro, vendeu lá 24 mil. Olha que queda, né? Caiu para menos da metade. Então isso aqui geraria um impacto, né? Dentro da empresa você começaria a se preocupar muito, né? Porque alguma coisa aconteceu. Principalmente se isso não era previsto, alguma coisa aconteceu e precisa ser resolvido ontem. Aí você vai no próximo mês, 32 mil. Melhor, mas ainda ruim. Próximo mês, 30 mil. Olha que coisa. Aí vem um mês bom, né? Vendi 50 mil de novo, praticamente. Isso aqui faz normalmente o pessoal relaxar. Mas se eu tivesse parado só aqui, olha que interessante a tendência é queda. Eu tenho uma tendência de queda. Então, quando eu analiso tendência, eu consigo visualizar para onde eu estou indo com uma confiança muito maior, ok? Lógico, eu estou utilizando aqui a mais básica das tendências, que é a tendência de linha média, tudo bem? Mas, né, existem outras estratégias de tendência que são aplicáveis para condições específicas, ok? Como, por exemplo, eu tenho tendência exponencial, vou até colocar aqui para vocês verem, né? E a gente poder comparar isso. Tendência exponencial, né? Percebe? Vou até colocar ela em cor diferente, tá? Então essa aqui é a minha tendência exponencial, vou colocar ela aqui em vermelho, só para ficar mais fácil aqui de visualizar, e vou aumentar aqui um pouquinho meu gráfico. Olha que interessante, eu tenho poucos dados, eu tenho apenas 12 dados. A tendência exponencial, ele tenta transformar isso aqui numa curva, né? Então, lembrando a curva lá do exponencial positiva ou negativa, dependendo dos seus dados. Mas, para que ela serve? Ela traz de forma, uma tendência, né, que no meu caso aqui, olha, ela está buscando zero. Ela é muito legal para estabilidade, quando você tem alguma coisa desse tipo, que ela está ali próxima. Ou seja, eu quero demonstrar quando que essa curva está estabilizando. Ou seja, quando que é o normal lá o meu normal de vendas, por exemplo, né? Então imagina que, por exemplo, eu tenho a minha empresa e eu tenho aquela condição de quanto mais pessoas vêm na minha empresa, mais eu consigo vender. Imagina que isso é uma verdade para o meu negócio. E aí eu fui lá e investi pesado em marketing, né? Então eu peguei esse mês, investi pesado em marketing para melhorar os resultados da minha empresa. E aí eu vejo que dá aquela alta, né? Então eu tenho um movimento alto, muita gente está indo porque eu investi pesado e depois eu diminuí, voltei ao normal ali com o meu marketing. Teoricamente, como eu tirei esse marketing, vai cair de novo minhas vendas. Mas será que vai voltar para os patamares antigos? Será que vai voltar, mas nem tanto, né? Ele vai conseguir um patamar melhor do que o patamar antigo, ou será que vai piorar? Eu não sei. Então isso daqui me ajuda a enxergar. Quanto mais suave essa curva, mais estabilizado está aqueles dados que você está analisando. Quanto maior a nuvem de dados que você tem, ou seja, quanto mais dados você tem para analisar, melhor, né? Então você consegue visualizar melhor aqui seus dados. Por exemplo,
para você analisar aqui uma curva como essa, pensando em exponencial, se você tivesse os dados ali por dias e não por meses, como a gente fez, seria muito melhor aqui com um resultado de análise, porque você teria uma nuvem muito maior de pontos, então seria muito mais confiável ali o que você está enxergando com relação àquilo que você tem de base, de referência ali de trabalho. Tudo bem? Bom, galera, espero realmente que isso tenha servido para você entender um pouco melhor como funciona esse gráfico de linhas e principalmente como aplicar esse gráfico de linhas, tá? E na nossa próxima aula, na aula 4, a gente vai pegar esses nossos 3 gráficos e a gente vai colocar eles no user form de uma forma que vai ficar bem legal. Vamos atualizar todas aquelas fórmulas utilizando o próprio VBA e a gente vai deixar isso aqui bem dinâmico para ser bem interessante aí no nosso trabalho, beleza? Espero que tenham gostado, até o nosso próximo vídeo.